Vamos falar sobre como desenvolver algumas das principais virtudes bíblicas. Então, eu quero começar falando para você que tem uma passagem na Bíblia do livro de Filipenses 4:8 que diz assim: tudo o que é puro, amável, de boa fama, se há virtude, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos entender que virtude, segundo a definição bíblica, é você ordenar o seu pensamento para que você pense sobre coisas puras, amáveis e de boa fama. Então, virtudes é tudo aquilo que te leva a ter um pensamento purificado, a pensar coisas boas, a viver uma vida com pensamentos bons. Então, a virtude ela não é uma perfeição, mas sim um esforço diário, orientado pela verdade. Carl Jung, ele fala que a virtude ela não nasce do instinto, mas sim da integração daquilo que é sombra. O que significa isso? Significa dizer que você vai controlar os seus instintos, porque imagina se você fizesse tudo o que te dá vontade, aquilo que vem na sua cabeça, sem controle nenhum, você falasse tudo o que você tem vontade de falar para todas as pessoas. Como seria a sua vida se você agisse dessa forma pelo instinto? E na mesma proporção, integrar a sombra é saber os defeitos que você tem, reconhecer esses defeitos, ter consciência desses defeitos e pegar esses defeitos e falar o que eu posso fazer para melhorá-los, para deixá-los mais virtuosos, para incluir mais virtudes na minha vida. Eu sou uma pessoa rancorosa, o que eu posso fazer para não ter mais rancor, não ter mais mágoa na minha vida? O que eu posso fazer para melhorar, considerando esses defeitos que eu tenho? O estoicismo, Sêneca especificamente, ele fala que a virtude é suficiente para a felicidade, por quê? Quando você busca virtudes, você entende sobre gratidão, você entende sobre paciência, você aplica isso na sua vida e você se torna uma pessoa mais feliz, porque você não vai querer viver querendo controlar aquilo que não tem controle. Então, o que é possível fazer, você vai fazer, mas o que não é também você vai aceitar. É aquele ditado que eu sempre falo: café para as coisas que eu posso resolver, um bom vinho para aquilo que eu não posso resolver. Quando você encontra a felicidade, é nisso que está falando. Mudar o que pode ser mudado, o que está no seu controle, e o que não está, relaxar e confiar, tá bom? Virtudes são qualidades que refletem o coração de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de virtudes que podemos cultivar para nos tornarmos mais parecidas com Cristo e cumprirmos o nosso propósito na Terra. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deixa aqui nos comentários quais virtudes você considera mais importante para você desenvolver na sua vida. E você já se sentiu desafiada a praticar alguma virtude, como paciência, humildade? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Em Gálatas 5, 22, 23, tem todas as virtudes que a Bíblia define, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E dessas virtudes, a gente tem muitas outras que são derivadas dessas virtudes. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas. As virtudes, elas são classificadas pelos filósofos, os estudiosos, como relacionais, que é virtudes que são necessárias para relacionamento com as outras pessoas. Amor, paciência, gentileza, virtudes de caráter, que são aquelas relacionadas a você,
que você precisa desenvolver no seu interior, que são as virtudes humildade, fidelidade, domínio próprio. E tem aquelas virtudes espirituais, que é a fé, a gratidão, obediência. Então, todas as virtudes, as demais virtudes, você consegue encaixar dentro desses conceitos. Você deve estar se perguntando, tá bom, eu já entendi sobre as virtudes, mas qual o caminho que eu preciso seguir para ter essa transformação, para incluir virtudes na minha vida? E o caminho da transformação é você reconhecer, principalmente no primeiro momento, a necessidade de transformação, porque quem não reconhece que precisa desenvolver virtudes, ela não vai se dedicar, não vai se esforçar, vai continuar tendo a mesma vida para sempre. Agora, a partir do momento que você reconhece essa necessidade de transformação, você abre as portas para um novo mundo. E em Romanos 12:2 fala que não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Então, a gente precisa estar sempre renovando a nossa mente com coisas do alto, para que a gente possa crescer e viver efetivamente a transformação na nossa vida. As virtudes, elas não vêm da nossa própria força. A gente conhece as virtudes, a gente faz de tudo para aplicá-las na nossa vida, mas é o Espírito Santo trabalhando em nós que faz com que a gente consiga desenvolver essas virtudes, porque não é fácil, não é fácil. Sozinhas nós não conseguimos. É necessário que o Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo, nos convencendo, para que a gente tenha a capacidade de ser cada dia mais mulheres mais virtuosas. E ainda em Filipenses 4:9, a Bíblia fala que é para colocar em prática tudo o que você aprende, tudo que você recebeu e tudo que você ouviu. Então, a conquista das virtudes é um exercício diário que precisa ser colocado em prática. Não adianta nada você ouvir o que eu estou falando aqui e você não colocar nada em prática. Não vai fazer efeito na sua vida. Você precisa ouvir e colocar em prática. Eu separei aqui para você as 7 principais virtudes bíblicas na minha concepção. E eu vou explicar para você cada uma delas. A primeira é a fé. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então não se explica a fé. Ninguém consegue explicar o que leva uma pessoa a ter fé. A fé ela é inexplicável, mas você consegue desenvolver a fé na sua vida por meio da devoção diária, por meio da oração fiel, sendo verdadeira com o seu interior. Você precisa conversar com Deus e abrir o seu coração para Ele, dizer exatamente o que você sente, ter sinceridade na oração e confiança em Deus diante da incerteza da vida, porque assim, muitas vezes nós iremos nos sentir pequenas diante das coisas que acontecem na nossa vida. Mas a fé é justamente isso, é você acreditar mesmo quando tudo ao seu redor parece que não tem saída. Mas você tem ali, se você tiver um grãozinho do tamanho de uma mostarda de fé, você vai se apegar àquilo e você vai conseguir se manter de pé, tá? O 2 é a esperança. A esperança também é uma virtude muito impactante nesse sentido, porque em Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança e sede pacientes nas tribulações. Então, para cultivar a esperança no seu dia a dia, você precisa olhar para as tribulações da sua vida com a expectativa de que é passageira, de que ela vai passar. Então, tanto no seu lar, com seus filhos, com a sua
expectativa para o futuro, de que dias melhores virão, de que coisas melhores poderão acontecer e irão acontecer, de não desistir. Viktor Frankl, que eu já falei para vocês sobre a história dele nas aulas anteriores, ele tinha uma frase que falava assim: a esperança é o que mantém um homem de pé mesmo diante da dor. Então, um homem que sobreviveu a um campo de concentração, que perdeu pessoas amadas, ele observou isso no campo de concentração, que os homens e as mulheres que estavam de pé, que sobreviveram ao campo de concentração, eram aqueles que mantinham a chama da esperança viva no seu coração. E nós precisamos desenvolver essa chama também no nosso coração para suportar as adversidades. A terceira virtude é a caridade. Em 1 Coríntios 13, fala que, ainda que você fale a língua dos anjos, que você tenha dons, se não tiver amor, nada será. Caridade, ela também é trabalhada principalmente no seu lar, na paciência, na escuta, na doação. Então a gente precisa desenvolver a caridade com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, com as pessoas que trabalham na nossa casa, que trabalham pra gente, com os nossos chefes, com todas as pessoas que a gente convive, desenvolver esse olhar mais amoroso, esse olhar mais atencioso. O 4 é a prudência. Provérbios 14:15 fala que o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta aos seus passos. Então, ter prudência é saber agir com sabedoria, medir as suas palavras, de pensar antes de agir, de você ponderar situações. E a quinta virtude é a justiça. Em Miqueias 6:8 fala que devemos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Então, você praticar a justiça é ter equilíbrio entre firmeza e amor em todas as áreas da sua vida. Você tem que praticar o amor, a caridade, mas sem ser boazinha demais, sem ser boba, sem ser trouxa, sem ser a pessoa que todo mundo pisa, sem ser um capacho. Essa é a verdade. Então, é ter equilíbrio, ter esse senso de justiça, do que é certo. Então, independente se vai agradar ou desagradar, fazer o que precisa ser feito, fazer a coisa certa. No estoicismo, a justiça ela é vista como um pilar de uma vida virtuosa. Então, é um dos principais pilares para você ter uma vida virtuosa, é você desenvolver essa virtude da justiça, esse sentimento de justiça. O 6 é a fortaleza. Em Provérbios 31:25 diz: força e dignidade são os seus vestidos. Então, para você desenvolver a fortaleza, você precisa suportar as provações com graça, sem se transformar em uma mulher rancorosa, em uma mulher amarga, em uma mulher azeda. É manter-se firme no seu propósito. Amarga significa água amarga. Então, é você tomar, quando você é uma mulher amarga, significa você tomar água amarga todos os dias da sua vida e derramar essa água amarga nas pessoas que convivem com você. Então, a mulher que tem a virtude da fortaleza na sua vida, ela se mantém firme no seu propósito. Ela é uma mulher que os ventos sopram, ela pode até balançar para um lado e para o outro, mas ela não cai, ela se mantém de pé. E o 7º é a temperança. Gálatas 5:23 diz sobre a importância do domínio próprio. É ter equilíbrio nas emoções, nas palavras, no tempo.
saber usar o seu tempo, não ficar horas e horas perdendo seu tempo em redes sociais, em coisas que não vão edificar a sua vida, seguir as pessoas certas nas redes sociais, pessoas que vão trazer um conteúdo que vão te edificar, tá bom? Então, essas 7 virtudes são a base de uma vida virtuosa. E como desenvolver virtudes no seu dia a dia? Tem um livro chamado A Educação da Vontade, que ele tem uma frase que fala assim: o caráter se forma na rotina, não no êxtase. Então, o nosso caráter e as nossas virtudes, elas são desenvolvidas no dia a dia, nas nossas dificuldades diárias, no cotidiano, em como tratamos o porteiro do nosso prédio, em como tratamos os nossos amigos, os nossos sócios, os nossos clientes. Então, assim, não é em um momento específico de algo grandioso, no extraordinário, não. É no ordinário, é no dia a dia que o nosso caráter se manifesta. E é no dia a dia que a gente tem a oportunidade de desenvolvê-lo e de cultivar virtudes. Então, eu vou passar aqui 5 práticas diárias que você precisa fazer para desenvolver cada vez mais virtudes na sua vida. O 1 é leitura devocional, Bíblia, que nós já falamos nas aulas anteriores, e um livro, um devocional. Ler um livro ruim é melhor do que não ler nada. Então, assim, muita gente fala Café com Deus Pai, que é um devocional ruim, que é raso, não tem profundidade, mas é melhor você ler Café com Deus Pai, junto com a sua Bíblia, do que você não ler nada. Então é muito importante você ter essa leitura devocional, esses 10 minutinhos diário de estudo, tá? Diário das virtudes. Então, escrever no seu caderno Mulher Virtuosa coisas sobre autoconsciência e confissão para você acompanhar a sua evolução. Então, o que nessa semana, o que hoje, no dia de hoje, eu melhorei em mim, o que eu fiz para desenvolver uma virtude específica. Hoje eu consegui controlar a minha fala, controlar os meus pensamentos. Então, é importante você fazer esse caderno Mulher Virtuosa e escrever essas confissões e fazer essa autoconsciência para você acompanhar a sua própria evolução. Aplicar uma virtude por semana de forma prática. Então, assim, toda semana escolher uma virtude nova e falar: essa semana eu vou desenvolver essa virtude específica, eu vou trabalhar nela. E vai se tornando algo natural, você vai começar a fazer de maneira natural. 4. Pedir feedback para o seu marido, para uma amiga, para o seu chefe, para os seus filhos, enfim, perguntar para as pessoas o que você pode melhorar. Porque ninguém melhor do que as pessoas que convivem com você para te dizer de maneira sincera quais são os seus pontos positivos e negativos e o que você precisa trabalhar para desenvolver e para se tornar uma pessoa melhor, uma mulher melhor. E usar os relacionamentos como espelho de crescimento. É importante você saber observar. Tem gente que, pelo amor de Deus, ela briga com todo mundo, ninguém consegue conviver com ela e todo mundo tá errado, só ela tá certa. O mundo inteiro tá errado, só ela tá certa. E, em contrapartida, tem aquelas pessoas que são as pessoas que desenvolveram virtudes que elas, de maneira geral, elas são bem vistas por todo mundo. Pode ter um ou outro, porque ninguém consegue agradar todo mundo e nem é essa a intenção, mas a grande maioria dos seus relacionamentos serão relacionamentos bons, relacionamentos de crescimento, relacionamentos agradáveis. Então, é preciso observar isso, usar os seus relacionamentos como um espelho de crescimento. O que existe de obstáculo que pode enfraquecer as suas virtudes? Orgulho,
pessoas orgulhosas, elas não conseguem desenvolver virtudes porque elas não conseguem se olhar, se ver e aceitar as críticas que as outras pessoas poderão dar. As pessoas, não estou falando de críticas de pessoas que não te conhecem, de pessoas que não são seus amigos, de pessoas que querem te prejudicar. Essas críticas você não precisa ouvir. Mas eu estou falando das pessoas que te amam, das pessoas que querem te ver crescer e que falam assim: olha, você precisa melhorar um pouco na sua educação, você precisa melhorar um pouco na sua paciência, você precisa ter um pouco mais de caridade com as pessoas, de misericórdia com as pessoas. Então, você precisa ouvir essas pessoas e o orgulho ele impede que você escute. Vitimismo, então a pessoa que está na condição de vítima, todo mundo é ruim e só ela é a coitadinha, então ela também não consegue desenvolver virtudes, porque ela está numa posição que ela não consegue se movimentar. Para você desenvolver virtudes e para você transformar a sua vida, você precisa ser o dono da sua vida. Você precisa decidir, você precisa tomar atitude. E a pessoa que está na condição de vítima, ela é a coitadinha, né? Todo mundo é ruim, só ela é boazinha, ela precisa de ajuda de todo mundo. E essa pessoa ela vai ter uma dificuldade para desenvolver as virtudes que ela precisa. Então, se você está nessa condição de vítima, você precisa sair imediatamente. Comparações, então ficar se comparando, você não pode se comparar com outras pessoas, porque a sua medida é você mesmo. Então você precisa se comparar com o seu eu de ontem. Então, hoje eu estou muito melhor do que ontem. Se sim, eu estou no caminho certo, porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua história. Se você for se comparar com outra pessoa, você saiu de um determinado lugar, ela saiu de outro. Então, um vai chegar na linha de chegada de maneira mais rápida, outros vão demorar mais. Então, cada um tem o seu tempo. Agora, se você se comparar consigo mesma, aí você vai ver a sua evolução, né? Na semana que vem você estará melhor do que nessa semana. Daqui a um mês você estará melhor do que hoje. Daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3. Essa é a comparação que você precisa fazer consigo mesma. E a desordem emocional. A mulher que não tem ordem em qualquer área da sua vida, ela também vai ter dificuldade para desenvolver virtudes, porque a virtude, ela é baseada na ordem, né? A ordem, ela é uma virtude que precisa ser colocada em prática para que todas as outras possam ser desenvolvidas também, porque sem ordem a gente não consegue sair do lugar, a bagunça, ela mistura tudo e a gente fica perdida, não sabe por onde começar. Carl Jung, ele ensinava que aquilo que você nega te domina. Então a gente precisa olhar para os nossos defeitos, os padrões que a gente tem que roubam a nossa alma e não negar aquilo, olhar para aquilo e falar, olha, isso aqui existe mesmo e eu preciso trabalhar nisso aqui para poder me tornar uma pessoa melhor. E eu quero finalizar te perguntando como você se vê daqui a 30, daqui a 40 anos, quando você chegar ao final da sua vida, como você quer ser lembrada pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus irmãos, pelas suas noras, pelas pessoas que conviveram com você. Você quer ser lembrada como a mulher virtuosa, com a mulher que cultivava grandes virtudes, que era admirada por toda a família, que a família se reunia na mesa de jantar para passar um tempo com ela, para ouvir a sabedoria dela, ou você quer ser lembrada por uma mulher que fez escolhas ruins, que teve uma vida desregrada, sem ordem? O tempo vai passar de qualquer forma. E como chegaremos ao final da nossa vida vai depender das escolhas que a gente fez. Então, é muito importante saber escolher com sabedoria. A Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela será louvada.
em Provérbios 31:30. Então, uma vida virtuosa é um estilo, é você ter as virtudes como uma missão. O mundo ele será salvo por mulheres virtuosas que desenvolvem e praticam a virtude no dia a dia. Então eu quero finalizar essa aula te lembrando que ser uma mulher virtuosa não é ser uma mulher perfeita, mas ser uma mulher transformada pela graça de Deus. Que cada virtude que você conquiste seja uma luz na sua vida, que ilumine a sua vida e que inspire outras mulheres a também desenvolverem virtudes. Então, para finalizar essa aula, me envie no privado do Instagram, no direct, o que você sentiu ao assistir essa aula e deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você está pensando a respeito disso, desses assuntos, para encorajar outras mulheres também. Um beijo e até a próxima aula.